Vamos agora conversar com o primeiro bailarino do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Vitor Luiz, por favor. Você viu que quase que eu disse Luiz Vitor Luiz. Acontece muito. Que é mais comum, né? É. Também, o Vitor troca muito nome também, o S, o Z, porque é Vitor sem C e Luiz com Z. Mas sempre é. Como é que é? É Vitor sem o C e Luiz com Z. E Luiz com Z. E Santos, sobrenome Santos. Mas eu nem uso muito Santos. Pô, artisticamente eu acho que Vitor Luiz já é legal, já é forte, legal. É um nome forte. Eu acho. Sendo muito indiscreto, mas você sendo muito moço, acho que eu posso perguntar. Sim. Quantos anos você tem? 25. E está fazendo balé desde que idade? Desde os 11, comecei em Petrópolis, que é a minha cidade quase natal, vamos dizer assim, eu nasci em Juiz de Fora, mas fui para lá muito moço, com Estela de Mello, que foi uma grande professora, e depois vim para o Rio, mas o início mesmo foi com 11 anos. Essa marca que você tem aqui é devido a algum tombo no balé ou é o quê? Poderia ser, mas foi um cachorro que me mordeu. Levei uma mordida de um dog alemão desse tamanho, eu achei que era um vira-latinha que eu tinha. Que idade você tinha? Devia ter uns 9, eu acho. E foi fazer uma festinha? Eu achei que era igual, eu tinha uma cachorrinha chamada Fueta, né? E a Fueta era um amor, me lambia, tudo. Mas aí a Fueta, eu fui depois fazer isso com o dog alemão, que não achou que era a mesma coisa. Não gostou? Não. E aí ele fez um... E aí pegou aqui também, tem uma marquinha, não sei se dá pra ver. É um bocão mesmo. É imenso. Podia ter comido a tua cabecinha toda. Podia. Não, porque, imagina, um menino, um dog, aquela coisa gigantesca. Agora, quem é que colocou você no balé? Isso é que eu achei interessante. Olha, meu pai que me colocou no balé. Mas seu pai era bailarino também? Não, ele é compositor, músico e psicanalista, profissão. Viu? E ele que primeiro... Só um segundo que eu tô assustado. Tem todo esse grupo aí que está estudando psicanálise. Psicologia. Mas eu tô curado, viu? Olha só, e aí ele botou... Como é que ele sentiu que você seria um bom bailarino? Olha, em casa, ele tinha maneira de colocar a gente para dançar, porque eu gostava de música também, a gente sempre dançou muito, foi natural pra gente, nunca teve nenhuma trava, porque minha mãe também é escritora, inclusive ela tá ali, Eliane Maciel, ali, aquela ali, Oi, sentada tudo aqui. bom? Eliane Maciel. Parabéns pelo filhote. Obrigada. Sim. E aí? Enfim, ele começou a perceber que eu tinha um diferencial, até inclusive das minhas irmãs. Eu tenho na época eu tinha 3 irmãs, agora tenho mais uma pequenininha, além dos 2 irmãos. E ele começou a reparar e um dia ele falou, ele tem muitas ideias doidas assim, mas essa foi a que mais deu certo. Ele falou, olha, eu acho que você devia ser bailarino. Eu falei, quê? Balé? Não, imagina, fazer capoeira, judô, as coisas que o menino faz normalmente. Mas ele insistiu até um dia que eu fui, tá bom, eu concordei em fazer uma aula, aquela coisa. E fui, mas aí quando eu cheguei, eu vi que era uma coisa totalmente diferente do que eu imaginava. Era uma arte maravilhosa. E eu descobri ali que você pode contar uma história, além de movimentar o corpo, que foi o que eu sempre gostei, de uma maneira assim que só o balé pode fazer, que é sem palavras, mas que diz muito, porque engraçado só com a expressão corporal e com o rosto e a música. E o interessante é que a gente tem é como se a nossa vida tivesse um efeito musical, como chama aquilo? Como é que vocês são músicos? Isso. Ficção música. Não, mas trilha sonora, isso. É uma trilha sonora. Não faz uma trilha sonora, deixa eu ver, sem mímica. Trilha sonora. Não faz um trilha gesto. sonora, eu não sei. Você em mímica, jogo de mímica, você deve ser péssimo, porque... Isso aqui é trilha sonora? É, uma trilha sonora. Não, tá bom, vou aceitar. Não, mas é engraçado você falar de mímica. A gente usa a mímica toda, imagina, o público, aqui temos uma plateia, não sei quantas pessoas, mas não é tão grande quanto no Teatro Municipal. Então imagina da última fileira entender a história, e nós contamos dramas e comédias e tudo. Então a gente gesticula muito, mas aí, isso é tudo ensaiado. O gesto é muito mais definido, claro. Com certeza. Né? Mais do que vocês, atores, que têm, não sei, tem também esse lado, mas tem além da palavra, ainda podem usar o corpo, né? Agora, bom, isso com 11 anos, né? E é verdade que sempre tinha visita em casa, seu pai obrigava você a dançar? Obrigava. Mas você gostava? Adorava.
Eu adorava, mas na hora eu fazia aquele doce, não, hoje não quero. Tô cansado. Aí já ia lá, botava a roupa, já partia. Ah, botava roupa e tudo? Claro, tinha toda uma performance. Aí abria um biombo assim, eu saía, extraía biombo. Aí ficava improvisando, é verdade. Mas era legal, gente, de E criança. ele botava sempre a mesma música? Sempre a mesma música, eu não aguentava mais ouvir a mesma música. Mas chegava no final eu gostava. O que aconteceu na festa de 80 anos da sua avó? Ah, isso criou uma certa polêmica, que me chama na média até, que descobriu isso. Que me veio a memória que uma vez, já minha avó fez 80 anos, e ela tinha aquelas batidinhas de coco. Aí a criançada, né, pegou, nessa época eu tinha uns 11, 10 para 11. Isso era para comemorar os 80 anos da sua avó? 80 anos dela. Com batida de coco. E ela mandava ver na batida... Não, tadinha, nem ouvia muito. Mas eu sei que tinha uma banda assim e soltando, né, tocando aquela música. E eu comecei a ficar animado. E depois daí, realmente, foi o momento que falou, não, você tem que ser bailarino. Menos de 3 meses depois eu já estava fazendo aula. Mas, isso tudo eu digo que o pessoal fala que não. Minha família diz que não, imagina, não foi isso não. Mas A família diz o quê? diz que foi realmente o talento. Mas eu acho que isso... Mas é o talento, claro que é o talento, mas a vontade pintou mesmo na batida de coco. Pode ser. Pode ser. A vovó é responsável também. É. Agora, e na escola? Abertura das Olimpíadas. Como é que foi sim. isso? Olha, em Petrópolis eu fiz algumas coisas interessantes. Essa foi uma, porque era um colégio de freira. Então, tudo você podia fazer, mas tinha uma certa restrição. Você não podia colocar aquela malha que a gente usa, gorudada. Então, tudo tinha alguma coisa. Então, me deram... Falaram assim, Vitor, você tem que dançar na nossa abertura e tal. Falei, bom, tudo bem, vamos lá. Aí soltaram Macarena e fui eu. Vamos ver como é que foi. Macarena, vai! Mas, rapaz... Eu sabia que você ia fazer isso, eu estava sentindo. Mas não foi combinado. Não, mas eu imaginei... Agora, realmente, esse salto que você deu aí, a frio... Você dá de novo para ver esse salto? Não. Pode ser? Assim é música. Ajuda. Gente, eu para dar um salto desse eu tenho que esquentar pelo menos uns 25 anos. Impressionante. E como é que é o negócio do pé do bailarino? A fixação que o bailarino tem no pé. Sim, não é só no pé, na bem verdade. cambré, como é que é? Tem aquela coisa, vou tirar a meia, gente, desculpa, tá? Isso. Ó, tem que ter quanto mais arco, melhor. E tem gente que faz Quanto qualquer mais o quê? coisa. Quanto arco. mais? Arco, esse Mais arco. Isso. Deixa eu ver o meu, que tal tá. Meu Deus. Não é pra mostrar pra ninguém, não. Nossa, Tá bom, não tá mal, tá? Se eu botar embaixo do caminhão, ele é capaz de ficar... de repente. O que os bailarinos fazem Coloca para ficar com arco bem definido? o que der pra fazer. Bota Mas, por piano exemplo? em cima. É porque do piano normalmente tem aquela rodinha, então o pessoal bota o pé, assim como se fosse, imagina aqui, coloca o pé e força. Desculpa, deixa eu abusar de você, Pode? já que você está aqui. Faz aqui, aproveitando aqui a rebarba aqui do palco ali. Pois Aí, Isso, no caso aqui seria, né, vou sentar aqui. Isso. Aqui faria assim. E aí, tô até levantando o cenário. E fica quanto tempo? Até aguentar. Eu fazia isso no ônibus também. Mas isso tudo é coisa de maluco. Não, Porque, é maluco, mas funciona. de repente, comigo funcionou um pouco. Né? Você começou com que idade a fazer isso? Eu acho que quando eu comecei a descer e subir todos os dias, porque Petrópolis dá mais ou menos 1 hora, né? Você conhece bem. E eu precisava estudar, porque eu comecei com a Estela, depois eu fui para o Pedro Kratzuk, que foi um grande professor, além de umas outras academias. Mas Petrópolis, para mim, já era, na época, um pouco pequeno. Não, claro, Com evidente. questão de cultura, porque eu queria conhecer o mundo, não por ser por ter menos, né? Eu acho que não era menos importante, mas só era menor. E foi interessante quando até porque eu fui agora de forçar o pé. Deixa eu ver. Forçar o pé? De forçar o pé, de pulo. Não, mas é que dá certo. Você fazendo isso todo dia, vai
Vai. Né? O pé vai indo pro lugar. Mas só interessante que o diferencial de começar cedo, que a gente fala tanto, é que o corpo, ele tem que se moldar à estrutura do balé, porque a bailarina, para usar ponta, ela precisa de uma força nos pés tremenda, né? Nós, homens, não usamos ponta, só uma sapatilha de meia ponta, que eu ia trazer uma para você, mas não descobri o seu número, né? Então eu trouxe... Não, sem... Não trouxe? Não trouxe. Mas eu achei uma outra coisa que eu achei interessante, Alex. De repente... Cadê? O que foi? Que eu achei muito bonito. Esse é o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ah, que lindo. Obrigado. Na década de 30. Eu achei legal para quem também não teve oportunidade de ver. Um beijo do Magro. Um beijo do Magro. É linda essa foto. É de linda, 1930? linda. 1930, década de 30. Que foi justamente quando a companhia do Teatro Municipal começou a funcionar. Ele tinha uma ligação com o Teatro Colón, na época, porque eles traziam as produções da Europa. E aí foram criados, depois na década de 30, mais ou menos, eles criaram os corpos estáveis. Ele foi um pouco copiado na sua estrutura da Ópera de Paris, exatamente, né? Exatamente. E toda mármore, granito, os vitrais, tudo foi trazido da Europa. Então, maravilhoso. E é um barato de estar lá para a pessoa ver e às vezes as pessoas não vão. A gente tem espetáculos com ingressos a R$1, que sempre lotam. E tem visita guiada para quem quiser conhecer. Tem uma série de coisas que podem atrair o público, mas então por isso eu agradeço por esse espaço. Eu acho que as pessoas devem ir, inclusive seguindo o conselho do presidente, podem ir. Tranquilamente. Você pega o seu carro blindado. Exato. Não, mas por isso, o espetáculo de R$1 prova de balas, é 11 da manhã. Então, 11 da manhã... Eles estão dormindo, os bandidos estão dormindo. Estão dormindo, sim. Não, porque tem uma coisa engraçada. Hoje em dia, os assaltantes, por exemplo, só trabalham em horário comercial. Antigamente, o mais perigoso era você sair à noite, né? Depois, hoje em dia, não, porque a partir das 7 eles já vão para casa para comer, assistir a novela, ver o jornal e tal, já vão descansar. Vale a pena ir no Teatro Municipal. Muito. Vale a pena. É lindo. E espetáculos a R$1. Tem a R$1. Não é tão caro, porque... E qual é o horário? Tem horários de 5 da tarde, 7 da noite, mais ou menos, 7h30, 8, se não me engano. Mas isso são durante final de semana, normalmente é mais cedo. Porque é ótimo que, inclusive, a pessoa pode sair do trabalho e ir. Exato. Como acontecia, não sei se ainda acontece, no João Caetano, às 6 horas da tarde tinha espetáculos que lotavam, porque o pessoal já saía do trabalho e já ia direto ali. O pessoal que já está no centro, né? Claro. Agora, quantas horas de aula você faz diariamente hoje? Sim, eu faço 1h30, ou 1h15, 1h30 de aula, que é a preparação que todo bailarino tem que fazer, como escovar os dentes. Todos temos que fazer sempre. Só que antes disso eu tenho que chegar pelo menos uma meia hora para aquecimento, de alongamento, etc. Depois do período de ensaio começa às 11h30, termina às 4h, né? E se eu tenho uma outra produção fora, como freelancer, eu preciso um pouco mais de tempo. Agora, tem bailarino que me diz o seguinte, que no dia que ele acorda sem sentir dorzinha nenhuma no corpo, é que ele fez alguma coisa errada. Ou está morto, né? Ou está morto. É verdade isso? É sim. Quando acorda tem sempre um... É porque é como um atleta também. A gente tem o lado do artista, mas tem o lado do atleta, que Totalmente. É desse condicionamento físico que precisa ser mantido. Você fez um cálculo interessante durante toda uma representação do Lago dos Cisnes, que o bailarino levanta a bailarina e volta, levanta. Quantos quilos, se somar, quantos quilos ele levanta por espetáculo? Pensando numa média que eu peso 60, não sei bem agora, esqueci. Mas uma bailarina que, vamos dizer, que pesa 50 quilos. É a média? É a média, para a minha altura. Tem umas outras mais altas, então um pouco mais... Né? Para a minha altura é uma média de 50 quilos. Durante um Lago dos Cisnes, a gente levanta 1 tonelada, brincando. Mas isso, lógico, dividido. Num balé como La Fille Morgardie, por exemplo, 1,5 tonelada. Então, e fora a gente precisa se elevar, saltar, correr para um lado e para o outro, interpretar. Então, realmente é bem cansativo. E no ensaio é mais ainda, porque a gente precisa aprimorar, a gente ensaia o balé inteiro, e precisa aprimorar cada passo. Então, fez assim, levantou,
a bailarina com uma mão só, mas aí não saiu direito, então você tem que voltar. E tem uma coisa de confiança também, né? Porque a bailarina às vezes se atira. Se você tirar a mão, ela se esborracha. Isso pode acontecer. Isso, mas o legal disso é que eu tenho trabalhado muito com Cecília Kersh, que é uma grande bailarina conhecida mundialmente. E a gente já está com uma confiança muito grande, que acho que o fato de dançar junto sempre, isso facilita, porque você é como aquela coisa do partnership, que é aquele entrosamento do par, né, do casal. Você sabe que daqui dos músicos o mais completo é o Osmar, porque o Osmar se interessa por todas as modalidades de arte, inclusive pelo balé também, ele faz aula e tudo. Você vê que que bonitinho! Mas isso ele só tinha 1 ano de prática. Tudo bem. Tá um pouquinho andedã, né? Então, depois eu tenho que falar um negócio disso. Bem interessante. andedã. Olha. A gente nota pela postura que ele tem muito jeito. Sim, leva jeito. Ó. Olha. Isso. Olha. Reto. Ó. Muito bem. Eu não toco nem o bicho, então... Pois é, tá vendo? Tá vendo? Cada um... Não, e hoje ele já está muito melhor. Claro. Mas aí ele tinha 1 ano só de prática. Agora deixa eu falar uma coisa engraçada. Uma vez, um passo que ele estava fazendo, era fazer assim, né? O Grand Plié. Uma vez, o meu professor, ele é muito engraçado, Pedro Kratsuki. Ele tem um jeito sério de falar, sabe? E ele estava animado, que eu tinha feito esse passo muito bem, que estava com a posição certa. Aí ele falou: Cecília, olha que maravilha, olha lá. Esse menino fez um Grand Plié hoje, que era uma maravilha. Faz aí, menino, faz aí. Eu falei: não, Pedro, ele faz, vai lá. Aí fui eu, né, antes de entrar na festa do filho dele, eu com uma calça jeans, que não tinha flexibilidade nenhuma. Aí eu fiz... A calça rasgou. E aí voltei, né. Falei: caramba, o que aconteceu? Aí dei aquela olhada assim, pô, rasgou. Aí... Hello, tudo bom? Como tá? E aí fui andando assim de ladinho, né? Sentei, fiquei o tempo todo assim, sentado. Perninha cruzada. Claro. Agora, a Rogéria fez um comentário. Isso foi ótimo. Como é que é? Sobre o seu bumbum, como é que foi? O que falou? Foi que a gente, como o nosso maestro mostrou, a gente usa aquela malha mais grudada, né, assim. E... Você põe meia ali no lugar para ficar com mais volume na frente? Não. Mas tem bailarino que põe, não tem? Tem umas proteções, a gente usa o suporte, que parece a ideia mais ou menos é igual ao do sumô, mais ou menos. Sim. Lembra aquilo, porque é uma loucura, imagina você fazer... Primeiro que é horrível, uma sunga, né, cortando a malha no meio, e até para proteção, porque pra gente fazer esses saltos todos, senão a coisa bate pra todo lado. Não. Fica realmente perigoso. Mas aí... Né? Aí que eu tava falando? Você estava falando sobre a Rogéria, o comentário. Pois é. Aí acabou o Lago dos Cisnes. Foi um espetáculo foi o melhor espetáculo de dança do ano passado, considerado pelo Globo. Mas mais de 6 mil pessoas não conseguiram assistir, então eles tiveram que fazer uma nova récita. Foi um sucesso tremendo. E eu dançava com a Cecília também. De repente, tô agradecendo no palco, todo mundo vem, né, falar com a gente e tal. Aí chega a Rogéria, que é aquela pessoa maravilhosa, e fala assim: querido, você estava maravilhoso, você estava divino, olha, o Lago dos Cisnes, o Rio de Janeiro, ainda comentou essa coisa que a gente estava falando antes aqui da violência, enfim. O Rio de Janeiro, com tanta coisa horrível, né, e de repente fazia com o espetáculo. Eu me emocionei, eu fiquei uma alegria tremenda, mas olha, a sua bundinha, olha, era a bunda que toda mulher queria ter. Quando ela falou isso, eu já não aguentei, eu tive que rir, né? Bunda que toda mulher. Você é casado, Vitor? Ou é separado? Não. Hein?
Você é casado? Você, Nem tanto. você foi casado, é? Já fui casado, né? Tenho um carinho muito grande por ela ainda também. Foi casado há quanto tempo? 4 anos. Tem 4 anos, filho? casei novinho. Não. Casei E ela com era 18, bailarina completei também, 22. Era. E teve um negócio engraçado também, porque acho que é interessante esse meu jeito, porque as pessoas têm um preconceito ainda. É pouco. Eu acho que eu nem gosto de falar muito disso, porque eu acho que quanto mais você pincela o preconceito, as pessoas só vão lembrar do preconceito. Então, o legal é lembrar do bailarino, não do, né? Claro. Da ignorância, enfim. Mas essa minha ex, quando ligou para a mãe para falar que eu que estava namorando, né? Ela falou: mãe, seguinte, eu tô namorando. Ela: ah, é, minha filha, que maravilha. Quem? Ah, ele é um bailarino. Ele falou: minha filha, você virou lésbica? Virou lésbica, cara. Pensa. Ai. Esse foi. Não, porque há um preconceito. Agora, para bem da verdade, quer dizer, é um preconceito, mas há também um pouco de conceito nisso. Porque tem um grande percentual de artistas no balé que são homossexuais, e daí, não é verdade? Mas você pega já dois extremos aí, dois craques, por exemplo, o Baryshnikov, que não é gay, e pega o Nureyev, que era gay. Né? Então, mas não acho que tem não é porquê. só no balé, e isso está mudando muito também. Tá, claro. Cada vez as coisas estão se equilibrando mais. Olha, eu tinha um grande amigo que infelizmente faleceu, que era um bailarino maravilhoso, que era o Jorge Dom. Mentira, você conheceu o Jorge Dom? Muito. E era uma figura adorável, maravilhosa. E era gay, mas quando ele estava no palco, quando ele dançava... Aliás, em nenhum momento ele tinha um gesto que fosse mais efeminado, nada. Né? Então, não tem nada a ver a opção sexual da pessoa com a maneira como ele exerce a sua Contanto que ele profissão. faça o personagem que precisa representar. Ele era um grande bailarino. Nossa, maravilhoso. E era uma pessoa realmente sensacional. Gente, eu conversei com essa gracinha que está aqui e que volta... Calma. Ele não volta. Ele vai terminar o bloco dançando com a bailarina Cecília Kersh, que nós temos aqui o vídeo. Vamos soltar.
Vitor Luiz e Cecília Kersh. Daqui a pouco a gente volta.